deste novo mês, e nós temos o privilégio de começar mais um mês adorando o nosso Deus, amém? Quero agradecer ao pessoal do louvor. Nós vamos daqui a pouquinho ouvir a palavra, e eu quero, antes de ir para a palavra, dizer para vocês o seguinte: vocês devem ter acompanhado aí pelas redes que nós entramos este mês com o tema, o mês da resistência. Isso é mais do que um tema, a gente chama de tema para que fique gravado, mas é mais que um tema, é um propósito. E por que isso? Porque nós de fato às vezes temos que nos posicionar com resistência, e resistir é não sair da sua posição, amém, pessoal? Então este mês nós vamos estar buscando a Deus, buscando nos encher do Espírito Santo para nos fortalecer. Por quê? Porque o inimigo quer que você saia da sua posição, e você é filho. Digam glória a Deus. Diga: eu não posso sair da minha posição, amém? Eu quero chamar aqui o ministro Tiago. Vem cá, Tiago, vamos receber ele aplaudindo Jesus. Queridos, o Tiago, muitas pessoas aqui o conhecem, muitos aqui o conhecem, mas para quem não conhece, o ministro Tiago, eu conheço ele há alguns anos, desde quando ele era aquelas crianças remelentas na rua jogando bola, que não queria ir para a igreja de jeito nenhum. Apertava a bola na casa dos vizinhos, né, para pedir a bola. Apertava a campainha, saindo correndo. Eu conheço ele desde esse tempo, mas o dia que a mãe colocou ele na mão de Deus, ele foi para Jesus e está com Jesus até hoje. O ministro Tiago foi pastor da Igreja da Graça há 25 anos, e ele agora está conosco, amém? Vai passar a trabalhar aqui conosco. Para mim é uma honra, né? Porque eu o considero como um filho na fé. A gente tem esse relacionamento aí já há muitos anos, e ele vai estar aqui conosco a partir de hoje, trabalhando com a gente e fazendo o trabalho aí que sempre fez. E o que é bonito é que saiu pela porta da frente, saiu tudo na obediência, na direção de Deus, amém? E hoje ele que vai trazer a palavra aqui, você vai ouvir a palavra que Deus vai ministrar ao nosso coração através da vida dele. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Fique à vontade, com você. Amém, glória a Deus. Boa noite. Eu só vou pedir para o tecladista, sobe aí, faz um fundo para mim, que eu gosto do fundo do teclado, depois da guitarra, depois também, mais um dia para frente, né? E, na verdade, a honra é minha de ter essa oportunidade de ter conhecido o apóstolo na minha adolescência, depois na minha juventude, e depois quando a gente se tornou adulto e homem. Essa amizade que eu acredito que nasceu no coração nosso, também no coração de Deus, nos uniu até o dia de hoje, amém? E eu quero trazer uma palavra para você, e eu gostaria que você prestasse atenção e começasse de alguma maneira a marcar tudo aquilo que for falado, porque essa é a intenção da pregação do Evangelho do Reino de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, vamos começar em Êxodo, capítulo de número 20. Isso aí, ó. Aí um sonzinho mais, um pouquinho mais alto, vai ficando bom. Êxodo, capítulo de número 20. Vocês vão conhecer logo aí, ó, o que vai estar escrito. No capítulo 19, Deus aparece no Sinai e fala para Moisés consagrar o povo, pede para que o povo lavasse as suas vestes, né? Não era só tomar banho, não, tinha que lavar as vestes, ficar com as vestes limpas, para se apresentar diante de Deus, e ele se apresentaria de uma forma inusitada, porque seria como se fosse um fogo que iria fumegar, fumaça subiria ali, o Sinai treme, e Deus começa a falar a sua palavra, a sua lei, os seus mandamentos para Moisés. No capítulo 20, versículo 1, nós vamos conhecer ali os mandamentos de Deus. É claro que eu não vou ler, que você conhece alguns, porque na verdade são 613 mandamentos que Deus deu a Israel naquele dia. No momento,
é Deus que está escrevendo os mandamentos para Israel. Deus está escrevendo. Nós estamos às vezes na escola, quem frequentou a escola sabe, que a gente vai na escola e o professor, a professora normalmente pede para que o aluno faça o quê? Escreva aquilo que está sendo ensinado, ministrado. E engraçado que na escola não é uma revelação que mudará a tua história, a tua trajetória, mas é o conhecimento que pode te alavancar, que pode te conduzir, e nós devemos buscar os estudos. E lá na escola, o aluno inteligente, o aluno que quer sobressair, o aluno que quer ter menos esforço na hora de estudar, quer ser mais didático, ele vai prestar atenção e vai anotar. Você já passou por escola que o professor disse assim, ó, isso pode cair na prova? Quem já viu isso? E aí chega no dia, cai. Verdade ou mentira? Eu, nas minhas anotações da escola, quando o professor falava, pode cair na prova, eu escrevia, vai cair na prova. E aquilo ali ficava marcado, e eu estudava mais aquilo ali, mais aquele tema, mais aquele assunto. Mas por que a humanidade precisa, o homem precisa escrever? Porque ao escrever, o cérebro dele começa a absorver. Depois, ao ler novamente, trará a lembrança e a informação daquilo que foi falado. E há quase, não deu um mês ainda aqui de viver em graça, porque eu cheguei no dia 4. E desde o dia 4, eu tenho sido pastoreado, alimentando-se com as palavras deste local. E eu falei com Deus nas orações, falei, Jesus, por que o alimento é tão rico? Por que eu vejo que às vezes as pessoas não estão anotando? Será que o lesado, às vezes, o atrasado sou eu, vai ver que eu é que tenho necessidade de escrever as coisas. Talvez a maioria das pessoas já tenha o hábito de memorizar, guardar em seu coração o ensinamento da palavra, a instrução da palavra, para quando chegar no dia da decisão, no dia que você e eu iremos precisar dela, vai ver que ela já vai estar aflorada na nossa alma. Por isso que a gente não toma nota, por isso que a gente não escreve. Ou será porque daqui mais 7 dias nós vamos estar no mesmo local ouvindo uma outra palavra que terá um efeito positivo enquanto nós estamos aqui dentro, mas quando nos deparamos com este mundo, com as coisas desta vida, a gente não se lembra. Se perguntar para mim, Tiago, você se lembra da primeira mensagem que você ouviu do apóstolo? Lembro. Mas por que eu lembro? Porque eu anotei. Por que eu lembro? Porque durante aquelas outras semanas que vieram, eu trouxe na minha lembrança, nas minhas necessidades, aquilo que foi falado. Eu pedi o pessoal, coloca aí, ó, escreve aí, cadê aquelas frases? Põe as frases aí, eu vou pedir para você me ajudar na leitura delas também, ó. Nenhuma circunstância pode causar dúvida no meu coração em relação a quem? Quem falou isso? Revelação de Deus, pastor. Outra frase. Há uma diferença gigantesca entre conhecer a Deus e saber quem é. De quem que é essa frase? Vai lá. Quem conhece Deus não vive. Vai lá. O diabo não quer você plantado na palavra de Deus. Vai lá. Ixi, nós vamos ver um monte de frase. Passe a dar valor naquilo que você já. Quem falou isso? Mas talvez semana passada você reclamou e a mensagem foi pregada, talvez 2 pneus furou, que é um azar desgramado, né? Porque um já dá um trabalho lascado trocar, 2 então, quer dizer, você troca um, vai ter que ir num borracheiro. Aí você vai, eu tenho que trocar esse carro, isso é uma miséria, isso é o demônio e não sei o que. Mas alguns cultos atrás, Deus usou a boca do apóstolo para dizer, dá valor naquilo que você tem. Mas aí a gente
nós estamos mais aprimorados, nós estamos um pouco mais avançados que a inteligência artificial, a gente relembra destas coisas, não é verdade? Tem mais, vai lá, coloca lá. O diabo continua questionando. Isso aí é recente, ele falou agora esses dias, vai lá. Deus chama a sua igreja para viver novamente a fé genuína. Não é essa fé aguada, não é essa fé batizada, misturada, não é essa fé fraca no coração. Vai lá, ser fiel de forma radical naquilo que está escrito. O que está escrito é a verdade absoluta. O que vier depois disso é balela. Mas aí a gente vê alguém falando uma balela de um jeito mais harmonioso, mais eloquente. Aí a gente começa a questionar o que está escrito. Fala, mas rapaz, mas algumas semanas atrás o apóstolo falou sobre isso. Quem tomou nota? Quem escreveu? Quem durante a semana visitou? Tem mais, bicho, vai lá, meu Deus. Deus livrou, essa eu gostei, falei para o apóstolo até. Deus livrou Adão e Eva de viver o mal. Lembra que ele falou esses dias aqui? Eles já tinham ali o conhecimento do bem e do mal. Deus falou, o dia que o bem se conhecia, não conhecia o mal. Mas aí o demônio vem e diz para Eva, não, olha lá, impediu eles de viver o mal. Tem mais, vai lá. Esse daí foi misericórdia, Jesus de Nazaré, um soco no estômago, com posicionamento vem quem? Quem falou isso? Inspirado, mas a gente não anotou isso também, passou batido. Aí você tem que se posicionar diante da sua família, você tem que se posicionar na sua vida profissional, você tem que se posicionar na sua vida sentimental, você tem que se posicionar na vida emocional. Aí vai vir o confronto, você vai dizer, melhor não. Mas está dizendo que com o nosso posicionamento, o que vem? Eu confronto. Não dá para dizer amém para todas as coisas, não dá para sorrir para tudo. Então de vez em quando você vai ter que se posicionar. Só que em contrapartida do outro lado virá o confronto. Confronto, não é inimizade, não é briga, não é murro na cara, nada disso, confronto. Talvez um bico torto, talvez eu não concordo, talvez eu não aceito, não tem problema nenhum. Mas você tá ciente que quando você se posiciona, possivelmente pode aparecer algum confronto. Mas, tem mais. A voz de Jesus, esse então, eu lembro das técnicas de vendas, meu Deus do céu. A voz de Jesus não faz sentido, ela é? Eu vou pedir para os meus amigos vendedores, que eu também vendo, que eu sou um profissional liberal, eu sou advogado, então eu vendo o meu serviço. Por favor, meus amigos vendedores, parem de dizer assim no final das frases, vê se faz sentido para você. Isso é chato. Não, oferece o produto, diz com as qualidades do produto, explica a forma dos pagamentos, você pode pagar em 3, 4, 10, 50 vezes, caso Bahia, não sei o quê, mas não diz se faz sentido, porque às vezes não faz sentido nenhum, você está comprando um tênis que não faz nem sentido, você nem corre, mas você ficou tão emocionado de ver os outros correr na rua, vou comprar um tênis para começar a correr, não faz sentido, mas você quer comprar um tênis para começar a correr, ué. Na época tinha o pessoal da bike, lembra da pandemia? Gente que nem sabia andar de bicicleta, aí comprou uma bicicleta. Começaram a colocar aí de 5 mil, 6 mil, 10 mil. Eu mandei para uns bicicleteiros, colega meu que anda de bike aí, mandei uma bike da AMG. Sabe o que é AMG? AMG, a marca AMG? O que é? Mercedes, que fabrica carro. Fez uma bike elétrica, nem no meu carro tem aquilo, mas na bike já tem da Mercedes, uma tela de LED que você comanda aqui agora, aqui que você vai trocar marcha, aqui que você vai ver tudo, 35 mil reais, sem conversão, sem nada de dólar, tarifa, 35 mil, aqui no Brasil vai ser vendido por 200 mil reais,
E você acha que tem gente que vai comprar ou não vai? Vai ou não vai? O carro vai ser Mercedes e a bike agora também vai ser Mercedes. Tudo isso, mas está escrito, não faz sentido. A palavra de Deus não tem que fazer sentido, amém, pessoal? Ela é a verdade, ponto final. Acabou. Você ouviu a palavra? Ouvi. Se vai fazer sentido hoje, o próprio Jesus disse dos discípulos: o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender. Vocês não conseguem entender agora. Quer dizer, não faz sentido para vocês. Mas amanhã vocês vão entender. Amém, pessoal? Talvez não faz sentido agora, mas amanhã vai fazer. Outra. O maior veneno do relacionamento é aquele que acha que está sempre certo. Jesus, essa foi uma pedrada também, viu? Mas ninguém anotou. Misericórdia, vai lá, 50 frases. O mal entra sorrateiramente. Isso daí, o apóstolo falava, eu estava escrevendo: aparta-te do mal. Pode ver que eu que escrevi em letras garrafais. Aparta-te do mal. Vai para outra. Olha lá, como é que termina? O mal entra, aparta-te do mal, ele falava. Vai lá. O mal entra, aparta-te do mal. Isso aí ficou na minha cabeça aquela semana. Aparta-te do mal. Alguém vinha, eu falava: aparta-te do mal. Alguém queria uma coisa assim, eu falava: aparta-te do mal. Eu não esqueci. Eu ficava repetindo isso. Alguém falava: quer uma nota? A nota vai ser, eu fui abastecer o carro, o rapaz falou assim, eu coloquei R$150, aí eu pedi a nota, porque era para a empresa, falei: faz a nota. Ele falou: você quer de quanto? Aí veio: aparta-te do mal. Eu falei: eu quero de 150 mesmo. Ah, faz 200, porque eu apresento e ganho mais 50. E R$50 é dinheiro hoje, gente? Hã? Aparta-te do mal. Fazer uma fofoca. Vem cá que eu vou te contar uma fofoca. Aparta-te do mal. Aparta-te do mal. Vai lá. Meu Deus, olha quanto aparta-te do mal, gente. Temer ao Senhor e praticar a palavra. Aparta-te do mal. Vai lá. Vixe, olha. O mal entra na grosseria, desrespeito. Aparta-te do mal. Vai jogando. Ali. Aparta-te do mal. Vai jogando. Eu sonhei com aparta-te do mal aquela semana. Tudo era aparta-te do mal. Tem mais, vai lá. Está acabando ou não? Vixe, vai, não vou ler tudo não. Vai lá, eu coloquei 50 milhões de frases. Deus nos fez habitar no lugar exato. Mas isso não foi eu que disse, não. Foi o apóstolo que falou algumas. Isso daí, se eu não estou enganado, foi no dia 4/5. Vai. Há um propósito, vai. Se eu posso perder a oportunidade, misericórdia, vai. Dizer sim para Jesus vai custar perder algumas coisas. Que coisa linda. Nós viemos na igreja, né? Engraçado, esses dias eu vi o rapaz, acho que eu posso falar que todo mundo já conhece ele também, Pablo Marçal. Conhece Pablo Marçal? Esses dias ele falou assim: ó, eu não perco, ou eu aprendo ou eu ganho. Eu falo: meu Deus, a arrogância está exalando, porque se você quiser entrar no céu, você vai ter que perder. Vai aprender o quê? Indo para o inferno? Porque a hora que chegar lá já é tarde, não tem como aprender e depois subir. A vida não é feita só de ganhos, amém, igreja? Você tem que aprender com as derrotas também. Ué, pergunta para os lutadores aí, ó, de MMA, jiu-jitsu, boxe, vê se eles ganham todas. Pergunta para quem é esportista. Mas não. Se você vai estar com Jesus, pode ter certeza que em algum momento vai ter que perder algo para continuar com Ele. E faz parte da nossa vida, amém, pessoal? Faz parte, às vezes é necessário perder. Ah, você não perde? Perco sim, sofro quando eu perco, odeio perder. Eu sou extremamente competitivo. Se eu tirar par ou ímpar com espelho, já tirou par ou ímpar com espelho? Eu quero ganhar. Eu sou sempre par. Eu falo par, o espelho ímpar, pum, 2, ganhei.
Tira para o ímpar com o espelho, mas escolhe par. Se escolher ímpar, você vai perder. Então até com o espelho eu quero ganhar. Só que eu sei que em relação à vida espiritual vai ter coisas que eu vou ter que fazer o quê? Perder. Vai ter que perder, vai passar a noite chorando porque perdeu. Mas você está perdendo para alguém que pode lá na frente te recompensar no nome de Jesus. Não é aquele que vai te trazer uma devastação na tua vida. Tem mais, mas isso não foi o que preguei não. Isso aí, vai lá. Tem mais? Acabou? Tem mais frase ainda ou acabou? A promessa de Deus às vezes é silenciosa. Jesus de Nazaré. Está lá Samuel esperando, foi na casa de Jessé, todos os filhos, Deus falou, não é nada disso, não é nenhum deles. Tem mais alguém? Porque Deus não erra, amém pessoal? Tem mais alguém aí, dentro desse negócio? Tem lá fora tem um, chama ele, entra Davi, Deus fala, unge ele. Ele recebe uma unção para ser rei de Israel, para reinar sobre Israel. Os irmãos não aplaudem, os irmãos não comemoram, os irmãos não saem falando para os vizinhos, tudo de uma maneira silenciosa. Mas o tempo passa, e aquilo que Deus havia feito em silêncio se torna público, amém pessoal? Só que não sou eu que estou falando não, isso aqui já foi pregado. E às vezes você fica se debatendo, se contorcendo, minha hora não chega, o negócio não acontece, e nada dá certo. Mas o que adianta toda a consagração, todo o temor, todo o respeito? Hoje eu ouvi a publicação e curti, nós estamos no mês da resistência, e aí ele está dizendo assim, um apóstolo, Deus inspirou, eu falo, Jesus, só aí já vai valer a pena, porque não é uma coisa que sai do coração do homem, não é uma coisa que busca na internet, dá um Google, como muita gente faz. Eu falava na igreja, entra aí, ó, por incrível que pareça, entra em algumas, como é que chama aquilo? Não é editora não, é loja de penduricalho, gospel. Você vai ver o que tem de cruz, o que tem de campanhas evangélicas, gráficas, vendendo isso daí, material. Falei na minha igreja, falei, olha para você ver, é isso, é aquilo, é errado entregar o... Não estou falando que é errado, não. Mas quando é de Deus, quando não é de Deus, você não tem que buscar inspiração na internet, tem que buscar inspiração na palavra de Deus aí. Na presença de Deus, como o apóstolo falou que esse mês é o mês da resistência, eu falei, Jesus, esse mês vai ser um pega para capar. Às vezes você não entende, mas nós estamos terminando, hoje é dia 1º de junho, entramos no último mês do primeiro semestre, porque não é o meio do ano agora, o meio do ano é a partir do mês 7, nós estamos acabando o meio do ano. Se olhar para trás, o que evoluir, o que Deus me fez conquistar, o que já aconteceu de extraordinário, quais os sobrenaturais, aquilo que eu já vivenciei com Deus. Ou são 6 meses de ombro caído, tristeza, lamento. Então nós temos que criar essa resistência, amém? Criar resistência, de anotar, porque todas estas frases não veio de mim, não foi inspiração minha, mas foram ditas por Ele. E você não sabe como isso tem me ajudado. A promoção de Deus vem às vezes de uma maneira silenciosa. Então se eu estou me dedicando, se eu estou me esforçando, não está acontecendo nada, talvez você foi ungido e nem sequer percebeu. A agitação da tua cabeça, daquilo que você vive. Tem gente que acha que ter muito compromisso é sinal de produtividade, agenda lotada. Ixi, esquece isso, esquece. Eu tenho uma bênção na minha vida de trabalhar menos e ganhar mais no nome de Jesus. Então o senhor é vagabundo. Não é vagabundo. É que às vezes o que uma pessoa normal gasta 8 horas para fazer, uma pessoa aplicada, dedicada, que estuda, que corre atrás, que dorme um pouco mais tarde, às vezes faz o mesmo processo em 2 horas. Então ao invés de eu trabalhar 6 horas, eu trabalho e ganho a mesma coisa que o outro ganha.
É que já partiu, mas teve aquele, o Oscar Niemeyer, não tem? Quanto que era um projeto daquele homem? E não é a mesma coisa daquele que está também, o outro, o José arquiteto? Mas por que pagava mais para o Oscar Niemeyer? Esses dias eu vi uma mulher falando que a cabeleireira, o corte de cabelo dela é 15 mil reais, 20 mil reais. Que absurdo, o meu cabelo, imagina. Tá bom, você não paga 20, mas ela tem cliente que ela está trabalhando menos, está ganhando mais. Paciência aí. Tem gente que crê e tem gente que não crê. Vai lá, eu tenho uma hora aqui, misericórdia. A minha vida tem um propósito divino. Só Jesus mesmo. Vai. Acabou? Então pronto. Essas tem mais, viu? Eu coloquei algumas e as outras até nós pulamos. Tem muito mais frases. Porque isso também, se você pegar o mandamento de Deus, Deus escreve para Moisés, para que Moisés depois repetisse para o povo. O povo viu o Monte Sinai fumegar, o negócio tremer. Eles ouviram trovões, ouviram uma voz, trombetas. Todo Israel que saiu do Egito ouviu esses acontecimentos, viu isso. Aí depois, Deus chama Moisés no capítulo 24. Põe no capítulo 24 aí. Êxodo 24. Êxodo 24. Versículo 12. Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe aqui no monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas da pedra da lei, e os mandamentos que tenho escrito, para fazer o quê? Ensinar. Levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu ao monte de Deus, e ficou lá. Aí vem aquela história de 40 dias no monte, recebendo as tábuas, os mandamentos. Depois você lê na tua casa, eu vou resumir, senão não dá tempo. Ele está lá, Deus falando com ele 40 dias. O povo que tinha visto, no capítulo 19, 20, 21, 22, toda essa operação de Deus, vê que Moisés demora para voltar, e pede para Arão fazer um Deus, para conduzi-los até a terra de Canaã, que é o tal do bezerro de ouro. Já leram isso na Bíblia? Pegaram joia das irmãs, das mulheres, tal, ouro, e construíram um bezerro. Deus está lá com Josué, o Josué no pé do monte, Moisés falando com Deus. Aí Deus fala: Moisés, volta, porque o povo se corrompeu. Não é, eu nunca vi esses negócios, nunca ouvi a voz assim de Deus, trovão, nunca vi um anjo, nunca. Mas aquele povo viu, eles viram aquilo, e agora está pedindo para Arão fazer um bezerro, para que aquele bezerro fosse o Deus que tirou eles do Egito. E Deus fala para Moisés: corre lá, que o povo dispersou, aquelas pessoas desviaram, vai lá, Moisés. Aí sabe o que Moisés faz? Desce, está uma festa. O Josué diz: nossa, é um alarido de guerra. Moisés fala: não, isso é festa, é bagunça. E quando Moisés vê o povo festejando um bezerro de ouro, sabe o que ele faz com aquilo que está escrito? Sabe ou não? Ele quebra, ele é doido, ele quebra o trabalho de Deus. Mesma coisa, hoje ainda tem como salvar em HD, na nuvem. Imagina, você, naquela época da máquina de escrever, você faz um livro, leva o manuscrito, alguém taca fogo. Como é que você vai escrever um livro de novo? Moisés, na ira, ele quebra o que Deus havia escrito com o próprio dedo, de ver o povo que alguns dias atrás viu Deus se manifestando, e agora estava dizendo que um bezerro estava fazendo tudo aquilo que eles estavam vivendo. Mas por que, pastor, eles se dispersaram tão rápido? Não estava escrito, não está dedicando aos ensinamentos. Moisés poderia demorar um ano
Vamos esperar, porque vai vir coisa boa da parte de Deus. Mas nada, esqueceram. Em Deuteronômio, mas eu vou chegar no Novo Testamento ainda, calma. Na segunda aliança, em Deuteronômio, vai lá, capítulo de número 6, versículo de número 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te os cumprires na terra que passar a possuir. Então Deus estava dando novamente, Deuteronômio é repetição, vai para o versículo 5, 6 até o 9. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão na onde? Ah, pastor, tem que estar no coração, porque no coração não tem como quebrar. Guarda isso. E os ensinará a quem? Aos teus filhos, tem que ensinar. E deles falará sentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas. Então diz Deus, você vai escrever, você vai falar, você vai ensinar. Quando você estiver caminhando, você vai falar. Quando você estiver no trabalho, você vai falar. Porque em qualquer conversa que a gente tem, dá para introduzir o que Deus quer. Em qualquer papo. Falar de ping-pong, de natação, de tirar o alvo, vai falar da internet, dá para introduzir. Deus falou para Moisés, fala para o povo a todo tempo, andando, deitado, dormindo, quando estiver acordando, em casa, e mais, vocês irão escrever. Você pode ver, alguém conhece algum judeu aqui? Judeu, tá? Não? O dia que você conhecer, você vai ver que na porta da casa dele, tem um negocinho assim, ó, chamado mezuzá, que são esses mandamentos escritos. Ao entrar, ele dá um beijo. Ao sair, ele dá um beijo. E até hoje, eles continuam falando da palavra de Deus para os seus filhos, ensinando, cuidando, falando, para que eles não se esqueçam. Só que nós não somos judeus, nós somos ocidentais. Nosso negócio é aqui, está gravado aqui, ó. Aí chega na hora de usar, a gente fala, nossa, deu branco, hein? Aí na hora de usar, vou ligar para o apóstolo. Só que o apóstolo está atendendo, o apóstolo está viajando para os Estados Unidos, amém? Ele vai para os Estados Unidos, não tem apóstolo, lá não pega. Tem que fazer, ué. O apóstolo foi para o Chile, o apóstolo está em São Paulo, não pega. E aí? Como é que vai ser? Aí nós vamos dizer, na hora que eu mais precisei do apóstolo, ele não me atendeu. Mas durante o ano inteiro, se derreteu aqui em lágrimas, em suor, em unção, trazendo de Deus a mensagem, e ninguém marcou nada disso. Eu quero te encorajar, a partir de quarta-feira, a você trazer um caderno, uma caneta, e começar a escrever aquilo que sai da boca. Às vezes eu vejo o apóstolo falando assim, ó, são frases que ele fala, ó, vou falar de novo, fala comigo. É aquela coisa, lembra? Vai cair na prova. Repete comigo. Aí a gente repete, mas ninguém escreve. Tudo que eu escrevi foi o que ele falava, repete aí comigo. Aí tem gente que fala, nossa, que coisa chata. Aí se perguntar para você, quem é repetente aqui? Quem pegou DP? Aí nas suas necessidades durante a semana você revisa. Pastor, não sei escrever. Olha que bênção, está gravado na internet. É só pegar o link no YouTube. E tudo que ele fala, está escrito, está falado, está gravado. Vamos lá. Você pode gravar, você pode entrar aí, você vai ver essas frases aí que eu falei. Que Deus vai usando, que Deus vai colocando. Fala, Jesus, sem ensinamento, vou escrever. E Deus mandou que Israel colocasse nos umbrais da porta.
Salomão, o homem mais bem sucedido que já existiu, mais rico. Mas será que é por acaso? Provérbios capítulo 3. Está indo muito rápido? Provérbios capítulo de número 3, versículo 1. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração faz o quê? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Diga glória a Deus. Ô pastor, é só tribulação. Então, ele está falando que é vida e paz, mas tem que guardar. Não pode guardar hoje e amanhã não lembrar o que comeu. Como é que faz? Mas aí vem uma coisa tremenda que eu busco e que você busca. Está escrito: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, a mesma que Moisés quebrou, escreve lá, olha agora, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Nós temos que achar graça diante de Deus e dos homens. Repete comigo: diante de Deus e dos homens. José posso falar de José. Ele entra na casa de Potifar, Potifar percebe que aquele rapaz era diferente. Ele acha graça aos olhos diante de Deus e diante de Potifar. E o Potifar faz dele um escravo geral, cuida de toda a casa dele. Chega ontem, aquela pessoa que entra ontem na empresa, amanhã já está governando. A pessoa, eu estou aqui 10 anos. Então, faltou achar graça diante dos olhos de Deus e dos homens. Estou falando para você virar um puxa-saco, amém, pessoal? Não, estou dizendo: Deus, eu tenho que achar graça diante dos teus olhos e diante dos olhos dos homens. Eu falo para Deus: Deus, o Senhor vai enviar os clientes, eu preciso que eles se agraciem, que eles gostem. Não adianta nada se eu pedir só para o Senhor diz: não, diante de mim e diante dos homens. A mulher de Potifar faz um rolo danado com ele, ele vai para o cárcere. Lá na prisão a Bíblia fala, e Deus o fez prosperar. Ele está dentro de um lodo lá, negócio escuro. O carcereiro fala: você vai ser o chefe a partir de hoje. Não tem nem capacidade, não tem nem instrução, nunca foi preso, nunca viveu aquilo, era um playboyzinho dentro de casa, porque tinha uma roupa colorida, tudo. Mas lá ele se torna chefe aos 15, 16 anos, 17 anos. E aí ele revela o sonho do padeiro, o sonho do copeiro. Fala para o copeiro: pelo amor de Deus, fala de mim, lembra de mim. 2 anos esquecido. Aí Faraó tem um sonho, vaca gorda, vaca magra comendo vaca gorda. Olha que loucura, né? Espiga queimada comendo espiga boa. E ninguém do Faraó consegue, ninguém vai, ninguém acerta, ninguém desvenda. Todo mundo com a corda no pescoço. Aí o copeiro lembra: rei, quando eu estava lá para ser morto, um rapaz lá que veio das terras de Jacó, de Israel, lá da geração deles, hebreu, falou que eu seria restituído no meu posto, e aconteceu. E o padeiro ia morrer, e aconteceu mesmo. Traz ele para mim. Trocar as vestes de José, faz a barba, perfume, vai estar diante do Faraó. Aí quando chega Faraó pergunta, e ele responde. E olha a simplicidade daquele rapaz José. Ele diz para Faraó: coloque alguém para fazer tudo isso para o Senhor. Ele não diz: eu posso fazer isso. Coloque alguém, porque ele pensava que voltaria para onde? Para a prisão. Mas Deus promove em silêncio, amém, pessoal? Aí chega lá, fala: não, você vai cuidar de tudo isso. A gente fala: nossa, governador. Mas foi escravo também. Deus deu graça para ele diante do Senhor, diante dele e diante dos homens. Nas suas orações tem que falar: Deus,
eu quero alcançar graça diante dos teus olhos e diante dos olhos dos homens. Amém, pessoal? Aí daqui a pouco vai vir pessoas importantes de tudo quanto é lado deste país, desta cidade, procurando você. Você vai vender, você vai comprar. Já viu falar negócio de networking? Que é rede de contato? Não, network. Rede de contato? Tem gente pagando, caríssimo, para ter network. E o melhor network está aqui dentro. Melhor rede de contato, todo mundo conhece alguém aqui. Mas a gente sai igual estouro de boiada, aí não vira nada. Aí às vezes está precisando de algo, está precisando daquilo, não sei o quê, não consegue. Mas José guardou no coração os mandamentos. Amém? Isso é tão importante que Jesus vai falar em Marcos, e agora aqui a gente vai para o finalmente, no nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 1. Claro que você já conhece isso também, tá? Marcos capítulo 4, versículo 1. Marcos capítulo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Eu vou te pedir duas coisas hoje. A primeira, se você tem bloco de nota no celular, na hora da palavra, vai marcando a frase, aquilo que Deus colocar no seu coração, o entendimento que Deus falar para você, ou aquilo que o apóstolo pedir para você marcar, coloca isso, vai cair na prova. Você vai usar isso daí. Versículo 1, 4:1. Novamente Jesus começou a fazer o quê? Ensinar à beira do mar. É engraçado que Jesus, eu não lembro na Bíblia Sagrada de Jesus ter feito um culto de revelação. Nunca vi na palavra de Deus Jesus. Hoje eu vou revelar, viu, pessoal? Vou revelar para vocês. Eu nunca vi Jesus fazendo um culto de revelação. Ah, pastor, mas lá com a mulher do poço de Samaria, lá no poço de Jacó, a mulher samaritana, ele revelou. Não, mas ele ensinou primeiro. Não vai ser aqui, não vai ser lá. Vai buscar o seu marido que eu quero falar com ele. Ah, eu não tenho marido. Ela falou, opa, Jesus falou a verdade. Teve 5, agora o que você tem não é teu também? É uma bagunça. Falou, é profeta. Ah, mas primeiro, antes de ser profeta, ensinou. Hoje que eu vejo de culto de revelação, que não revela nada, fico olhando a pessoa como uma mulher, e a mulher já começa a chorar. Eu estou vendo que a senhora está com um problema sério. Ai meu Deus, está revelando. Mas Jesus estava fazendo o quê? Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, que ele teve que entrar no barco e assentar-se, e ficava ali. Versículo 2: e eles lhe ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves dos céus vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e 100 por 1. A seguir Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa foi a mensagem de Jesus para a igreja, para a multidão. Um semeador saiu a semear, então uma parte caiu na beira do caminho, a ave veio e comeu. As pessoas entendem, porque na época a agricultura era uma fonte de renda muito grande. Na época foi verdade, se deixar na beira do caminho, então tem que plantar dentro da cova. Mas aí outra parte também, o semeador lançou e caiu no meio das pedras. Tem que tomar cuidado para a semente não cair na pedra, porque ela cresce, depois o sol vem, esquenta a pedra, queima, mata, não tem raiz, vai morrer, não vai germinar. A outra então jogou uma parte da semente no meio dos espinhos.
Mas como é que cresce, né? Os espinhos, vai lá, sufocou a bichinha, coitada, morreu também. Ah, mas uma parte caiu na boa terra. E aqui caiu na boa terra, produziu 30, 60, as pessoas foram embora. E qual é a mensagem que elas carregaram no coração? Qual que é a mensagem? Não sei, pastor. Ué, a semente tem que ser plantada em boa terra, aí. Quer produzir? Quer prosperar? Quer enriquecer? Então a sua semente tem que ser lançada na boa terra. As pessoas saíram de lá pensando que Jesus estava falando de plantação, de semeadura, de plantar batata, de plantar o trigo. Tinha que experimentar a boa terra, tem que conhecer a boa terra. Eles saíram de lá com essa mensagem, saíram todos contentes. Mas era parábola. O que é parábola? É uma história. É igual a Chapeuzinho Vermelho, tem um fundo de verdade. Mas já mudou tanto Chapeuzinho Vermelho que esses dias eu vi o lobo levando uma surra. Chapeuzinho Vermelho lutava karatê, eu acho. Arrepiava o lobo, rapaz, não corria do lobo. Mudaram, não mudaram? Esses dias mudaram. A Malévola, que eu achava que era sem primar, é boa. Aí eu vi aquela moça dos Dálmatas também. Alguém assistiu dos Dálmatas lá? Aquela, como é que chama ela mesmo? Como? Cruella, é boa também. Ela não quer matar os cachorros nada. Era a madrasta dela, a mãe dela, sei lá quem que era. Mudou tudo, está tudo errado. Mas a palavra de Jesus está certa, amém? Tudo errado, mas a palavra de Jesus está certa. As pessoas saíram de lá achando que era semente, vamos plantar, terra boa. Versículo de número 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola. E ele lhes disse: a vocês é dado o mistério do reino de Deus, aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam, e de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Ou seja, tem gente que vai viver uma vida dentro da igreja e vai ser só de oba-oba. Porque a estas pessoas, infelizmente, por não ter um interesse de desfrutar do entendimento da palavra, elas não vão perceber o que está acontecendo diante dos olhos dela. Mas Jesus disse para os 12, para aquelas pessoas que estavam na intimidade com ele. Versículo de número 13. Então Jesus perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como compreenderão todas as outras? O semeador semeia o quê? E algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, o que acontece? Satanás vem. Pastor, eu não lembro o que foi pregado semana passada. Como é que vai crescer? Eu não sei qual foi o entendimento, como é que vai prosperar. Mas isso não é que você é ruim de cabeça. É um ataque espiritual que está acontecendo. Não é que você, na hora da palavra, você tem sono, você cochila, então uma coisa, começa a ouvir a voz do apóstolo, a gente vai viajando assim, ó. Quando vê, eu estou no céu. Mas aí alguém aplaude, eu volto para a terra. Ai meu Deus, está tão bom. A Bíblia diz que quando uma pessoa ouve a palavra e ela já não se lembra mais do que ela ouviu, que foi ensinado, quem que veio? Quem que veio? E fez o que com aquela palavra? Vai chegar o dia da prova, do 0 a 10, vai ter aquela prova surpresa. A gente odiava isso na escola, sim ou não? Ah, hoje eu tenho uma novidade para vocês. O que é? Prova surpresa. Fala, meu Deus, o mundo caía, porque não dava tempo de estudar. Satanás tirou a palavra. Moisés quebrou as tábuas da lei. Aí Deus começa a dizer para o povo, começa a escrever isso no seu coração, tá?
Começa a atar isso nas tuas mãos, de frente na sua testa. Começa a colocar no teu pescoço, para você não esquecer. Escreve na porta da tua casa. Ensina para os teus filhos. É a palavra, amém, pessoal? O poder está na palavra. É a palavra. Mas aí vem Satanás e ele sabe que é a palavra, e o desgramado vem e faz o quê? Ele rouba a palavra, leva embora. Eu estou precisando tomar uma vitamina. Gente do céu, não, você está precisando trazer caneta e papel. Você está precisando durante a semana assistir de novo. E na tua casa, com mais tempo, anotar. E a hora que o diabo vier, você fala, pera lá. Satanás, acabou. É isso. E tem mais. Versículo de número 16. Outras, como a semente lançada no terreno pedregoso, ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo faz o quê? É gente na pandemia que não veio mais, é gente que está com dificuldade na família, não vem mais. São pessoas que receberam com alegria. Mas Jesus disse que estas pessoas são como semente jogada ali na pedra, porque elas se alegram, mas não tem raiz. Já ouviram a historinha do bambu chinês? Já viram ou não? Bambu chinês durante 5 anos desse tamanho, porque ele não está crescendo para cima, ele está crescendo para onde? Está fincando raiz, amém, pessoal? A palavra de Deus tem que ficar raiz no teu coração. Não vai ter tribulação que vai levar essa palavra no nome de Jesus. Tem que ter raiz. Você está recebendo com alegria, amém, a palavra. Então você tem que dizer, vai cair na boa terra. Porque tem gente que, igual eu falei, numa euforia danada. Esses dias eu estava vendo, eu falei, mas Jesus, será que é assim? Eu tenho outros amigos pastores, assim como também o apóstolo tem. E eu fui convidado, 2 meses atrás, eu fui dois cultos naquela igreja. E o pastor fez o apelo, pessoal, quem quer aceitar Jesus, quem quer se arrepender, quem quer voltar ao primeiro amor? Veio um monte de gente. Ele falou, Tiago, me ajuda a orar. Aí eu ajudei a abençoar as pessoas. Que coisa linda, gente voltando para Jesus, e não sei o que, fui orando. Só que pastor, a gente talvez não grava o nome de todo mundo na primeira, mas a fisionomia a gente grava. Na outra semana, eu fui lá de novo, que era uma corrente, uma campanha que ele estava fazendo, e ele faz o apelo de novo, quem quer aceitar Jesus, quem quer se reconciliar. Aí vem um monte de pessoas de novo, eu falei, é um povo novo, evangelismo e tal. Aí eu fui abençoar, aí eu comecei a olhar, falei, mas esse aqui estava aqui também, eu só falando com Jesus, esse já estava, eu fui abençoando desse jeito, esse já estava, esse aqui veio também, Jesus. Esse povo não está precisando de reconciliação, ele está precisando de ter o quê? A palavra, porque senão eles estarão como bebê na fé, neófito. Todo dia que eu ouvi um negócio de apelo, é igual a pessoa, quem quer aceitar Jesus? Tem gente que aceitou Jesus umas 500 vezes, e tanto que ergueu a mão para aceitar Jesus, recebeu com alegria, mas não tinha raiz, queimou. A tribulação fez aquela pessoa perder a alegria de vir à casa de Deus. A dificuldade. Tem crente aqui, tem irmão dessa igreja que não tinha carro, vinha a pé, criança no colo, arrastando criança para a rua, frio danado, toco, cachecol. Hoje uma tribulação, qualquer coisa, o carro está na reserva, vamos a pé, ué. Imagina, a pé da igreja. Mas amanhã não vai ter gasolina e tem que trabalhar, como é que vai fazer? Na tribulação elas perdem a alegria. Na tribulação a palavra seca, a palavra desaparece do coração. Como é que faz? Começa a escrever, começa a estudar isso que você está ouvindo. Vamos acabar isso daqui, E a outra, versículo de número 18.
e outras ainda são lançadas entre os espinhos. São pessoas que ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, ó, agora, não é a riqueza, não é a riqueza, o que que é? Não é a riqueza, gente, será que eu estou lendo errado? Põe na Nova Versão Internacional aí para mim, por favor, Nova Versão Internacional, vamos lá. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o que que chega? São as riquezas? É o que que é? É o engano. Segura agora o que eu vou falar, você toma posse, amém? Daqui a pouco vai ter pelo menos aqui uns 40 milionários nesta igreja aqui. Amém? Os 40. Você sabe que é milionário, sim ou não? Ganha mais de 1 milhão, certo? Aí vai começando, não dá para ir aqui, que já sabe, né? O Porsche vai parar ali, eu tenho que ir para Alfa, tenho que ir lá na Alphaville. Meu lugar é lá, porque Deus me chamou, apóstolo. Eu vim aqui me despedir do senhor, apóstolo, porque eu recebi um novo de Deus. Um novo de Deus. E o novo de Deus está mandando para Alphaville. Engraçado, não mandou para o Rosolém, né? Não mandou lá de onde eu vim, as casas próprias, né? De Sumaré, Nova Veneza. Não mandou. Que engraçado, Deus mandou para Alphaville. Só que, aonde é que Deus te abençoou? Era para você, os 40 milionários, chegar, apóstolo, estamos com um projeto, vamos construir uma sede, vai ter escola, vai ter hospital, vai ter tudo aqui. Hospital Vivendo em Graça, já ouviu um negócio desse? Escola Vivendo em Graça. Escola Vivendo em Graça. Academia, como é que chama? Vivendo em Graça, tudo no mesmo prédio, você vai ficar... Condomínio dentro da igreja, pronto, não dá nem de carro mais. Aqueles carrinhos de golfe, vai pegando os membros em casa. Mas aí, os enganos do quê? Não é a riqueza de Deus, mas o engano dela faz aquele que não tinha nada se tornar metido a besta. Agora não serve mais, não dá, né? Porque se chove aí do estacionamento, a gente tem que vir na chuva, apóstolo. Não, terrível, mas Deus está me dando. Não. É que a riqueza te engana muito fácil. E quando ela te engana, ela está tirando do teu coração o quê? A palavra. É isso que ela está fazendo. Não é a riqueza, mas é o engano que ela produz. O que acontece? E os anseios por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Infrutífera. 40 milionários que foram fiéis a Deus desde o começo, que Deus tinha um projeto na vida deles para eles fazerem essa obra junto com o apóstolo. Cada um dos 40 recebeu um chamado, um renovo de Deus para... E agora? Agora não serve mais. O restaurantezinho da tiazinha que comia lá, o marmitequezinho, já não serve mais. Tem gente que já vai no coco bambu, já fica metida besta, não pode nem... Vai no Outback da vida, já fica... Vai no Jangada. De vez em quando, se você for em Sumaré, tem um botequinho chamado Bar do Beto. Ali tem o melhor prato feito de Sumaré, Bar do Beto. Você vai me ver lá de terno, às vezes comendo lá eu e o pessoal do escritório. Mas você pode me ver um dia numa churrascaria boa, você pode me ver também um dia nesse Jangada que eu falei, em qualquer outro. Mas as riquezas não irão enganar o nosso coração, amém, pessoal? Não irão enganar, não. Você vai chegar com a sua Porsche, vai chegar com a sua BMW, vai chegar com a sua Evoque, vai chegar com o seu melhor carro aqui nessa igreja e vai dizer: Deus me deu. Deus me deu. Você vai ter seu helicóptero, seu avião, você vai fazer as suas viagens. De vez em quando vai pagar a viagem para o apóstolo aí também, em nome de Jesus. Vai lá,
conhecer Maldivas, conhecer Disney, né? Eu quero dar um abraço no Mickey ainda, rapaz, não dei ainda não. Um dia eu vou lá dar um abraço nesse desgramado, esse Mickey aí, ué. Mas vou, não fui, mas vou. Mas aí Deus faz os milionários, imagina. É um que ganha 5, outro ganha 10 milhões, outro ganha 2, outro ganha 1.800.000. Se falarmos de dízimo, nós vamos ter 40 milionários só de dízimo. Vai ter quanto aqui então por mês? 40 milionários dizimando, vai lá, 100 mil cada um, 40 dá quanto? Olha que beleza, povo de Deus. Imagina. Mas aí a pessoa, coitada, a palavra entra, e aí vem o engano da riqueza, vem a preocupação dessa vida. É igual eu falei, agora ela não vai mais cortar. Foi a vida inteira naquela cabeleireira, sempre foi boa, agora não presta mais. Não presta mais de jeito nenhum. Misericórdia. Não faz isso com Deus não, amém, pessoal? Não faz isso com a sua igreja não. É aqui que Deus vai fazer você enriquecer no nome de Jesus. Mas não deixa os enganos não. E por fim, versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada na boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão a colheita de 30, 60 e até 100. Diga, eu vou aceitar toda a palavra que Deus tem para mim. Vamos aplaudir a Jesus. Ele merece. Presta atenção. Eu vou querer que quem tem celular, a partir da semana que vem, na quarta-feira, comece a anotar. No nome de Jesus. Quem pode fazer isso? Traz um caderno, traz uma caneta, traz a Bíblia. Vai lá, apóstolo está pregando, anota aquilo ali, gente. Então, é coisa de Deus. Às vezes Deus fala algo através da boca dele que não serviu para ninguém, só serviu para você. É para você aquela palavra. Eu vou falar que Deus me deu uma palavra. O apóstolo sabe do desejo do meu coração. E Deus também conhecia. Eu falei assim, eu vou ficar um ano. Quando eu procurei o apóstolo, falei, apóstolo, eu vou ficar um ano, um tipo de um ano sabático, buscando a Deus, pedindo mensagens para Deus, indo nos hospitais, evangelizar, fazer as orações. Aí no dia 5, no dia 4/5, foi a primeira mensagem que eu recebi aqui. E aí o negócio falou muito forte, uma frase que não foi minha. Deus usou a boca dele, do apóstolo. Se eu pensar só em mim, eu vou perder a oportunidade de Deus. É forte, não é? Se eu pensar só em mim, eu vou perder a oportunidade de Deus na minha vida. Se eu estiver comendo um prato de comida e pensar só em mim, não pensar naquele que às vezes bate na minha porta, faminto, dá para ele, eu vou perder a oportunidade de Deus. Eu comecei a aplicar isso na minha vida. Tudo que eu vou fazer, todas as tarefas que eu estou fazendo, eu não estou pensando só em mim. Às vezes estou pensando na minha igreja, que é Vivendo em Graça. Às vezes estou pensando nos meus amigos, nos meus colegas de trabalho. Às vezes estou pensando naquela pessoa que eu nem conheço ainda, que se ela chegar até mim, eu vou poder estender minha mão, vou poder ajudar ela no nome de Jesus. Porque se eu pensar só em mim, eu vou perder as oportunidades de Deus. Então não pense só em você. Só que isso não foi eu que falei. Foi minha boca, o Espírito Santo não usou minha boca para falar isso. Usou a boca do apóstolo. E às vezes você estava prezando essa palavra, mas aí você não ouviu. Você não anotou. E amanhã se perguntar para você o que foi pregar, você vai dizer, ai meu Deus, assiste na internet no nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração, fique em pé por favor. Hoje o apóstolo permitiu conduzir aqui, apóstolo. Mas você vai subir para cantar, canta aqui. Porque se eu cantar o povo vai embora. Eu não tenho esse dom todo não. Ai Jesus, fecha os teus olhos. Querido Deus, nós ouvimos a tua palavra.
Senhor começou a falar a Abraão, a Enoque, quando o Senhor começou a se revelar à humanidade, o Senhor queria que o homem se relacionasse com o Senhor através dos seus mandamentos, da tua lei, dos teus esforços em querer se comunicar, Pai. Alguns cultos atrás o apóstolo disse que o Senhor descia todas as tardes para falar, meu Deus, com Adão. O Senhor queria que Adão te conhecesse, Pai, mas o pecado fez com que ele se afastasse. E nós queremos nesta noite nos aproximarmos de Ti pela Tua palavra. Começa a falar para Deus: Deus, eu quero me aproximar do Senhor por causa da Tua palavra. Fala uma palavra para Deus, cita uns salmos agora, coloca aí agora uma palavra na tua boca. Eu sou teu filho, eu sou a tua filha, eu tenho esta palavra na minha alma, esta palavra foi escrita no meu coração, e o diabo não vai roubar, Satanás não vai tirar de mim. Isso, fale para Deus agora, ainda que seja, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é a minha torre forte, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha rocha. Fala para Deus, Ele é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. É Deus que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Um dia o Senhor falou para Davi: vamos à casa do Senhor. Ah, meu Deus, esta pessoa tem uma palavra, esta pessoa quer um relacionamento genuíno, esta pessoa quer um encontro verdadeiro, ela não quer algo superficial, não serve mais para ela, o raso não serve mais para ela, Pai, as coisas simplórias já não alimentam mais a alma dela. Então visita, Jesus, esta igreja, visita, meu Deus, este povo, dá profundidade, dá conhecimento, derrama sobre eles unção, derrama sobre eles poder, derrama sobre eles autoridade, verdade, Pai, para que sejam verdadeiramente os teus discípulos, para que levem a tua palavra, para que propaguem, meu Deus, nesta cidade e nas cidades circunvizinhas, o Deus da Bíblia, o Deus de verdade, aquele que fala, aquele que cumpre o que promete, mas aquele que ama, aquele que corrige, aquele que alinha, meu Deus, os passos, aquele que traça, meu Deus, os projetos. Este é o Deus verdadeiro. Aleluia. Ore calamacheriandalai rebalabachedere tarabasokenara rebalabachedere malai rebalabasoriandalabachedere malai. É hora de você profetizar sobre a tua empresa, é hora de você profetizar sobre os teus negócios, é hora de você profetizar sobre a tua casa, sobre o teu casamento, na vida dos filhos. Recanalambachedere malai recalabachedere malabachedere malabalai. Oh, vem, vivendo em graça. Recalabacherianalai remalabachedere malabachedere malai. Levanta aqui, Deus, 40 milionários, Pai, 40 homens, mulheres, jovens, adolescentes, recalabacheriandalamassoderemalai, da inspiração, da criatividade, da ousadia, da resistência, Pai. Recalabacheriandalai remalabachedaramalaiá. Oh, rebalabachederemalabalabai recalanamachederemalai. Isso, vamos como a igreja gloriosa do Senhor. É fogo, é unção. Recalabacherialanamalai. Profetiza, oh, isso mesmo, declara sobre a tua vida, declara sobre os teus investimentos, declara sobre a sua venda, declara hoje, recanalabachere-malamalai. Oh, vivendo em graça, chegou o seu tempo, recalabachere-malamalai.
recalabaxedere malabaceri andalai, oh reparabaxedere malai, rimanamasoque na alabaxedere nalai, remalamaxedere malabacedere balai, recalabaxedere malabacedere canalai, rebalabaxedere balai. Não vai estar mais travado não, vai ser aberto. Oh, vai ser aberto, vai destravar agora. Recanalabaxedere balalalabai, remalamassori barabaxedere nalai. Nós te adoramos, Pai, de todo o coração. Caminho do Gólgota, lá foi Deus sofrer por mim, sofrer por mim. As pedras que pisou jamais pisarei, mesmo sendo rei, fez isso por mim. Negou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Ao mundo veio como homem, mesmo sendo Deus, mesmo sendo você de lá e traz para um alto lugar, para te fazer um homem à imagem de Deus, um homem à imagem de Deus, um homem à imagem de Deus. Então declare: hoje ando por lugares altos, sou a imagem do meu Criador. Ele é rei, hoje eu sou príncipe, faço parte deste reino de amor. Hoje ando, cante. Hoje ando, sou a imagem, declare com toda a fé. Sou a imagem do meu Criador. Ele é rei, hoje eu sou príncipe. Fazemos parte, faço parte deste reino de amor. Um homem
assentar, por favor. Eu vou fazer a parte da gratidão também, mas eu vou te ensinar algo que o apóstolo já deve ter te ensinado, mas eu vou reforçar isso.